Muito bem, vamos nos ater então no estudo de Gênesis, no capítulo 4. A gravação passada falei sobre a árvore da vida. Quem acompanhou, acompanhou. Quem não acompanhou, deve acompanhar a linha raciocínio. Gênesis é o livro do princípio. Gênesis quer dizer princípio. E aqui no capítulo 4 conta sobre o nascimento de Caim e Abel. E depois vem o primeiro homicídio. Vou fazer um apanhado meio geral, não sei, porque todo mundo conhece, sabe? De cor e salteado. Mas aqui no versículo 6 diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui nessa passagem, Deus está dizendo para Caim que há no nosso coração uma porta aberta. Mente, coração, coração e mente. Só que na mente é o racional e o coração é o emocional. Por causa disso, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E a Bíblia diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração. Poucas vezes fala sobre a mente. Quem toca nessa tecla é Paulo. Já mencionei várias vezes aqui, no capítulo 12 de Romanos. Né? Vou citar a passagem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos. Quando apresentar nosso corpo é o total. Corpo, alma e espírito. Em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, não emocional. Tem gente aí fazendo culto emocional que, nossa, pinga a santidade pelo cotovelo, mas quando chega em casa, a vida é o inferno, né? Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo em que há contenda, discórdia, entende? O entretenimento, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, metanoia, mudança de vida, mudança de atitude, para que saibais qual é a santa e bendita e perfeita vontade de Deus. Isso o apóstolo Paulo traz esse conselho. E ele traz para os romanos, que são os gentios, e os gentios somos nós. Alcançou-nos. Então aqui Deus diz assim: se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Então eu falei que nosso coração tem uma porta aberta. E dentro do nosso coração, segundo Paulo, a teologia de Paulo, há um trono e uma cruz. Quando o meu eu está no trono, Cristo está na cruz. E quando Cristo está no trono, o meu eu está na cruz. Deu para entender? Aqui Deus está falando claramente, em outras palavras. É só ter um pouquinho de divisão, fazendo exegese bíblica. Então, se fizeres o bem, aceitação para ti. Aqui vem outra questão também do livre-arbítrio. Duas coisas Deus nos deu, é o que eu disse para minha ex-esposa, quando ela pediu o divórcio. Querida, duas coisas Deus nos dá. Primeiro, salvação. Segundo, livre-arbítrio. O diabo, Satanás, o capeta, diante de Deus, sendo o anjo luz, a estrela d'alva, segundo Isaías 14, ele tinha um livre-arbítrio. Com a rebelião dele, ele perdeu o livre-arbítrio. Você sabia que nós, os homens, segundo Hebreus, o livro de Hebreus, um livro muito sábio,
quem escreveu, com certeza, eu acho, e pelo conhecimento de causa, ou foi o próprio Gamaliel ou Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel. A Bíblia só fala Gamaliel, que era um sábio, um Shakespeare da época. Então, nós somos mais elevados, nós somos superiores aos anjos, porque os anjos não têm livre-arbítrio, perderam o livre-arbítrio com a queda de Lúcifer. E Lúcifer também não tem livre-arbítrio. Sabia? Ele não faz aquilo que quer. Ele só faz aquilo que quer quando a pessoa se deixa dominar por ele. Por causa disso que Deus diz assim, ó, o Senhor disse a Caim, por que te irastes? Presta atenção. E porque descaiu o teu semblante, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz às portas. E para ti será o teu desejo, livre-arbítrio. E sobre ele dominarás. Então está no desejo dele. Ou você aceita ou rejeita. Como é que nós faz como é que a pessoa se liberta? Agora eu vou falar para uma cocadinha que é cheia de medo, que mora ali do lado de lá do rio. Eu mando essas para milhares de pessoas. Bem, cai no YouTube, daí deixa quieto. Como é que eu repreendo o medo do meu coração? Se a primeira arma satânica na vida do homem foi o medo. Não está assim lá? Já não estudamos sobre isso? Eu ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. O primeiro dardo inflamado do inimigo na tua alma, na tua mente e no teu corpo é o medo. Sabe quantas vezes, aí nesse tempo atrás, um pastor mandou para mim uma mensagem profética. Meu servo, eis que estou contigo. Na verdade, estava precisando ouvir a voz de Deus. Eis que estou contigo, eis que na minha palavra tem 365 vezes a palavra não temas. Eu digo, não é Deus falando. Não é Deus falando. Por mais inspirado que ele estava. Aí eu disse, meu irmão, deixa Deus te usar, mas você não usa Deus. Mas por quê, meu irmão? Você não recebeu mensagem? É só a boca de Deus falando? Na Bíblia não tem 365 vezes. Ainda ele disse, uma vez cada dia. Eu disse, na Bíblia tem 366 vezes. Não. Eu disse, não, Deus é perfeito, meu irmão. Você esqueceu do ano bissexto. Aí deu de coçar a cabeça. Pois é, né, meu irmão? Morrendo e aprendendo. Eu disse para ele aquela história, né, do fazedor de vinho. O pai estava quase morrendo. Era um grande fazedor de vinho. Aí o filho veio, né? Correndo antes que o pai morresse. Meu pai, o que é, meu filho? Me dê a última receita para me fazer um vinho perfeito, como o pai faz. Ele olhou assim para o filho, sério, disse, meu filho, de uva também se faz vinho. Deu para entender? Se não deu, paciência, o problema é teu. O pai estava morrendo e não tinha vela pelo costume do espiritismo, catolicismo romano. Não tinha vela para botar na mão dele. Aí foi um
um filho lá pegou um tição do fogo, né? Tição, né, mano? Um pau de lenha aceso. E botou na mão do velho. O velho olhou aquela claridade. Morrendo e aprendendo. Falando no diabo e o livre-arbítrio, o diabo é o pitbull de Deus. O diabo só te ataca, tá aqui. Se você deixar a porta legal de entrada, demole para o pecado. Senão ele não entra. Agora eu vou falar com você, sua cocadinha que está morrendo de medo de casar de novo. Casou uma vez, não deu certo, nunca mais casou, vai morrer virgem. Até depois de 20 anos fecha tudo, sabia? Pode começar tudo de novo. Aí eu não caso porque eu tenho medo que rompe o em mim. Hein? Eu sou um eterno gozador, né? Deixa quieto. O que eu faço, pastor, para romper esse medo do meu coração? O que eu faço para romper esse desejo de adulterar, de beber cachaça, de namorar? A minha mãe dizia que meu pai não podia ver um defunto sem chorar. O pai é religioso, né? O pai tem um coração bom, sim, meu filho. Teu pai tem um coração ótimo. Aí quando eu era moço, aí eu fui entender, conhecer o coração do pai. É que ele não podia ver um rabo de saia. E a mãe usava o provérbio dela, as parábolas dela. A mãe era sábia. Aí eu fui entender. Como eu faço para vencer o alcoolismo, o cigarro? Você ensina para o teu esposo que não é crente, para o teu filho que está entrando na droga. Mãe, eu não consigo me libertar. Mentira. Para tua filha que é lésbica, que teve uma decepção com o namorado dela, com o noivo, e agora está se unindo às feministas. Ou ela é ativa ou é passiva. Deixa quieto, problema dela. Mas eu não queria, mãe, mas a sociedade não aceita mais. E tu vê que teu filho leva todo jeitinho. Ele não consegue ficar de atrás do armário. Ou dentro do guarda-roupa, né? Como é a linguagem deles lá. Isso para uma família. Quer ver um pastor? Eu conheci um pastor e conheço que o filho dele tem essa fraqueza. E a filha tem a mesma fraqueza. E ele chora, ele não para. Quando ele pensa, o pessoal descobre e ele ama o filho e ama a filha. E os dois usam e abusam do pai. Ele viajava todo dia 10 quilômetros. De manhã levar café, de tarde levar almoço e à noite a janta. Às vezes meia-noite. Terminava todo o atendimento dos crentes, pegava o carro e nunca reclamou. Eu olhava para aquele pastor e eu chorava. Eu fiz muitos cultos de libertação. Já vou terminar, que já passou 3 minutos. Muitos cultos de libertação. Ajudei muitas pessoas a se libertar, inclusive os meus filhos, minhas 2 filhas e meu filho. Volto já.